Consciência gera respeito, abre diálogo e inspiração. Tá começando mais um JMA, Juventude Marista em Ação. E, nesse podcast, nós vamos falar sobre a nossa campanha antirracista aqui da escola. Nós já tivemos esse podcast o ano passado, então dá uma olhadinha aí. Foi com a ex-colaboradora Marina. Foi um papo muito legal, teve música e muitas informações super interessantes. Nesse podcast, nós também vamos ter uma convidada que já participou de um podcast. Ela é aluna aqui da escola, do Noturno, faz parte da PJM, é a Vitória. Oi, seja gente, bem-vinda. Obrigada. Nós também temos um convidado muito especial, ele é nosso colaborador aqui da escola, trabalha aqui durante a tarde e o Noturno também, muito conhecido aqui, muito famoso, que é o nosso amigo Denis. Seja bem-vindo, Denis. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, faz parte da nossa campanha aqui da escola, que é a campanha antirracista. E para a gente começar, toda vez que eu começo o podcast, eu sempre gosto de apresentar o convidado antes de falar o nome dele, mas acho que hoje seria legal vocês se apresentarem e trazendo um pouquinho como que vocês se reconhecem na identidade racial. Então, falem um pouco de vocês, da história de vocês. Pode começar com vocês. Gente, meu nome é Vitória, como a Lucy disse. Eu já tenho 3 anos que estou aqui no Irmão Rui. Enfim, e eu me identifico como uma mulher negra desde sempre, né? Desde a minha infância. Na verdade, quando a gente é criança, a gente não tem tanta essa noção, né? Pra gente tá tudo bem, tá tudo normal, não tem muita essa questão. Mas eu acho que o principal foco para eu me reconhecer como uma mulher negra veio dentro da minha casa, da minha família, da representante da minha família, né? A minha mãe é uma mulher negra. Então, desde sempre eu tive essa representatividade, desde sempre eu soube quem eu era, como me posicionar, então sempre foi muito importante para mim. Bom, meu nome é Denis, me reconheço como um negro albino. Eu aprendi a me reconhecer dentro da minha casa, assim como a Vitória. Toda a minha família é negra, os meus pais, meus tios, todos são negros. E esse ponto veio quando eu parei para pensar sobre a minha história, sobre o porquê das coisas, o porquê eu moro onde eu moro, o porquê de tantas coisas. E hoje eu me vejo como uma pessoa negra albino. Para vocês, né, acho que quando a gente começa a se reconhecer, acho que parte muito lá da adolescência, né, das nossas experiências, né? Como foi isso para vocês? Até vocês chegarem na identificação racial, né? Como é que foram as experiências que vocês tiveram quando criança? Eu percebo que tem muito apoio da família, né, nessa consciência, mas como foram essas experiências até vocês chegarem na consciência que vocês têm hoje? Bom, para mim, como eu disse, começou desde pequena. Apesar de criança e não ter tanto consciência disso, eu acho que o primeiro passo para a gente começar a se entender, eu falo isso em quesito a minha vivência, foi a partir quando eu comecei a ir para a escola, né? Porque a gente começa a ver que o meu colega é diferente de mim, as amiguinhas, cabelo liso, brancas. Então, assim, na escola eu acho que foi a primeira questão que me trouxe, opa, calma, e também acho que as brincadeirinhas, né, que às vezes acaba acontecendo na escola, algum comentário, eu tive uma questão de um coleguinha, né, que me chamou de chocolate, e aí eu não soube reagir muito bem com essa questão, então todas as questões que eu sofria de racismo ou algo que me incomodava, eu sempre consegui levar isso direto para minha casa, e sempre tive uma devolutiva muito tranquila, então a minha mãe sempre soube mediar essas questões muito bem, né? E depois, quando a gente cresce, né? Que a gente fica adolescente, eu acho que ali é o momento mais certeiro que a gente se entende mesmo como uma pessoa negra, começa a bater de frente com essas questões e a ter que se posicionar, né? Acho que é isso. Bom, a minha mãe, antes, ela assim, vendia doce na rua, né? E ela, às vezes, eu ia ajudar ela, né? Ela sempre falou para mim e para meus irmãos, tipo, ela nunca fez distinção pelo fato de eu ser albino. E ela sempre falou comigo assim, olha, por você ser preto, você tem que se vestir melhor, né? Você não pode sair de qualquer jeito pra rua, porque as pessoas vão ficar te olhando.
Desde então, eu acho que essa conscientização começou a ser construída dentro da minha cabeça, né? Entender o lugar que eu ocupo e aonde eu estou. A minha mãe foi uma peça fundamental para isso. Você é filho de mãe solo? Não, os meus pais. O meu pai também é preto. Tem o meu pai e a minha mãe. E assim, né? Eu falo, né? A gente ainda precisa falar sobre isso, né? Graças a, assim, a gente ainda tem um diálogo mais aberto. A gente vê muitas mudanças nas leis, né? Na educação, a gente tem uma lei que direciona, né, para esse estudo antirracista. Hoje, para vocês, né? Através das mudanças do Brasil atual. Como é para vocês ser uma mulher e um homem negro hoje no Brasil ou aqui no município de Ribeirão, mais específico, assim, como é para vocês isso? Bom, para mim, como negro albino, é bem complicado. Desde o momento que você entende que o nosso país ele teve mais tempo sendo escravocrata do que um país livre, né? Então, hoje ainda nós herdamos, infelizmente, muitas consequências que veio sobre o regime de escravidão, né? E tem muita coisa que a gente precisa lutar por, assim, direitos básicos, né? Como a gente é visto diante da sociedade, os lugares que a gente frequenta, os lugares que a gente trabalha, os lugares que a gente ocupa, enfim, é uma coisa estrutural, né? Que o racismo estrutural. Uhum. E, assim, falando como uma pessoa albina, nós também acabamos herdando isso, né? Porque a maioria dos albinos que tem são filhos de pessoas pretas, então a maioria dos albinos mora em bairros periféricos. Nós precisamos do protetor solar diariamente, entende? Uhum. Só que o IBGE não tem um censo. Uhum. Assim, falar, um dia eu vi uma pesquisa que era 100 mil albinos. Não, que era a cada 100 mil pessoas que nascem, uma é albina. Eu vi aqui, Dede, só te cortando, peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui. São 21 mil pessoas no Brasil estimadas que se reconhecem como albinas, mas é igual você falou, com base em dados da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Não há um mapeamento epidemiológico oficial. Então, isso dificulta um pouco, né? Isso que você está trazendo. Isso acaba atrasando muito o lado da pessoa que é albina, essa falta de senso, né? De estimativa, porque o protetor solar não é um produto barato. Uhum. Né? Aqui no Brasil ele é visto como um cosmético e não como algo essencial. Proteção, né? Saúde. Proteção, que é para mim e para outras pessoas com albinismo. Então, acaba atrasando muito a gente isso. Bem, eu queria trazer um pouquinho, Denis, da sua fala, né? Existe muito estereótipo sobre o albinismo. Eu queria saber um pouquinho, aproveitando aí a sua deixa, né? Que você trouxesse mais informações, quais são os mitos, né? Quais são as verdades, alguma experiência que você já passou. Verdades, né? Vamos lá. Todo ser vivo, né? Tanto animal, humano, qualquer espécie, ele tem uma chance de ser um ser albino, em toda a espécie, né? Uhum. E isso é uma coisa, né? Agora tem a raça. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem um tigre albino, por exemplo. Mas o fato dele ser albino, ele não deixa de ser tigre. Uhum. Os meus pais são negros, os meus irmãos são negros, e eles tiveram um filho albino. Isso não tira o fato de eu ser um jovem negro, entende? Agora, os mitos que tem na África, no continente africano, tem tribos que acham que a gente tem uma placa na cabeça, e aí eles matam a gente para poder tirar essa placa. Inclusive, o Marista tem um projeto na Camargo, eu acho que foi no ano passado, no ano retrasado. Meu irmão falou que lá na África eles têm um projeto, o Marista tem para poder socorrer as pessoas que têm albinismo, porque elas são perseguidas lá. E são essas coisas. E aqui no Brasil é mais pelo estereótipo da diferença, entende?
E aí a gente passa por muitas situações de preconceito, né? Uhum. Eu acho que há uma grande romantização, né? Eu acho que era ano passado, tinha uma novela, tinha um menino que era albino, que ele era Sim. protagonista. É. E aí eu fiquei super curioso, eu fui para ver uma entrevista dele e ele falou que ele nunca sofreu preconceito. E isso é mentira. Isso é mentira. Uhum. Tipo, eu sofro preconceito diariamente, né? Hoje menos, pelo fato de eu já ser um homem adulto, grande. E as Saber se pessoas posicionar, né? Mas sempre sofri, é uma coisa que sempre vai acompanhar toda a minha vida. Talvez hoje ele ainda não entenda, né, o que é esse preconceito, às vezes, do olhar, né, de algo mais subjetivo, aí ele não consegue ainda compreender, né, mas é diferente, né, não tem como, aí depende do olhar que a gente vai ter, se é um olhar de entendimento ou um olhar de repulsa mesmo, né, de preconceito, né. E para você, Vicky, assim, eu vejo da sua experiência, você é uma menina aqui na escola, né, representante de sala, faz parte da PJM, tem uma representatividade na igreja, né, muito legal. Como que é a sua experiência, assim, no âmbito educacional, né? Como você se sente, assim? Você acha que você tem voz, que você tem essa representatividade, você consegue se posicionar? Bom, ao meu ver, eu acredito que ao longo do tempo, né, dessa minha vivência de vida, eu acredito que eu mudei muito e mudei também a minha forma de posicionar. Hoje eu sinto que eu sou mais confiante, eu consigo falar melhor, me posicionar melhor dentro de alguns temas. E a minha escola me ajudou muito, né? O Marista me ajudou muito antes de eu vir pra cá. Eu nunca que imaginei que eu ia vir no podcast falar, porque eu era muito tímida. Isso também. A gente tem uma escola muito diversa, Sim. né? Então acho que isso ajuda muito, porque começando dos colaboradores, né? Mas os alunos, acho que é por isso que a gente se sente acolhido, né? Sim, isso é verdade. E como o Denis trouxe, né? Quando a gente começa a se entender como uma pessoa negra, a gente começa a olhar os espaços que a gente tá, né? No meu caso, antes de eu estudar aqui, eu estudei em escolas que eram elitizadas, digamos, apesar de pública, pelo lugar que ela se localizava. Então, eu tinha colegas de classe, né, meninas brancas, e já passei por situações do tipo, uma amiga não gosta de outra menina, tem alguma rixa, e acaba tendo falas racistas contra essa menina, né, e eu acabo ouvindo, né, e aí aquilo ali me viu o pensamento, poxa, como assim eu sou amiga dela e ela tá falando isso pra uma menina negra, né, sendo que eu sou amiga dela e também sou negra. E eu cheguei já, né, a questionar, falei, mas calma aí, você tá falando da menina, brigando, falando, xingando a menina, tendo falas racistas, mas você esquece que eu sou sua amiga e sou uma menina negra, né? E aí a pessoa fala, mas você é diferente. Mas por quê? Que eu era diferente de ficar amiga dela, né? Então ela não conseguia ter essa questão de distinguir, né? Então, eu cresci com essas questões, me perguntando também por que eu não conseguia me encaixar, porque tinha essas questões, né? Tipo, amiga, já me questionei também porque andava com meninas que não tinha nada comigo, não parecia comigo, né? Essas questões. E quando eu cheguei aqui, que eu vi a diversidade de alunos, de professores, isso me deixou um pouco mais tranquila, né? Mas ainda assim, em muitos lugares que eu vou, a primeira coisa que eu faço é reparar, tipo, ao meu redor. Será que tem pessoas igual a mim? Será que eu vou me sentir bem, me sentir me acolhida? Só que eu acho que o fato de eu me sentir representada, saber me posicionar nesses assuntos, me ajudou muito. Porque hoje, mesmo com medo, eu sei que se eu passar por alguma situação, eu vou saber me posicionar, eu vou saber como falar, eu vou saber como reagir. Até nos ambientes que eu tô, né, dentro da minha igreja, dentro da escola, então assim, eu me sinto bem, né, e também sinto que hoje eu já consigo lidar melhor e me posicionar sobre o assunto. E é muito importante a questão da representatividade, né? Hoje eu vejo, assim, que ainda falta muita coisa para mudar, né? A gente pensando, assim, no ambiente da escola, né? Pensando ali no corpo docente, né? A gente
dá para contar também, né? Como que tá essa questão, né? Será que eu tenho professores negros ali de representatividade? Então, a escola ela precisa pensar nesses espaços. Ou a minha escola é um lugar onde as pessoas negras estão só em funções de limpeza, não que seja menos digno, mas onde estão essas pessoas, né? Então, isso é importante, essa representatividade. Denis, assim, você já é um homem adulto, mas como foi, assim, para você, né, na escola, a vivência, assim, né? Você se via representado? Não, Não, né? não. Na escola foi um período difícil, né? Eu acho que até o 6º ano, mais ou menos 7º ano, passava por situações diversas de preconceito por conta do alcoolismo, né? Já, tipo, naquela época eu pensei em abandonar os estudos, Uhum. só que meu pai falou, ó, você precisa terminar os estudos, senão você vai sair da minha casa. Tipo, enquanto você estiver aqui, você vai terminar os estudos. E eu quero que você termine, porque eu sei que isso é importante. Porque você não pode fazer qualquer serviço, você não pode ficar no sol. Então você não vai poder pegar serviço igual eu pego. Uhum. E qualquer serviço que me colocar, eu vou, porque eu posso ficar no sol, eu posso, enfim. Você não, você é diferente por conta do alcoolismo. Então, na escola foi um período muito difícil para mim. Eu acho que passou a ser melhor ali para mim depois do primeiro colegial, que aí eu já tipo, frequentava outros espaços, centros culturais, aula de teatro, projetos que ajudou eu a expandir a minha mente. Porque a vida vai além da vida. Sim. Acho que você trouxe um pouco disso quando a gente estava conversando, né? Que o quanto é importante esses espaços diversos, que é o lugar onde você vai se sentir acolhido, né? Não num lugar padrão, Sim. né? Falando um pouco de representatividade, né? A gente sabe que muita coisa mudou. A gente olha ali para filme, novelas, séries, né? Então a gente vê uma representatividade maior negra, né? Falta muita coisa mudar, mas a gente consegue já enxergar essa mudança. E eu sei o quanto isso é importante, principalmente para uma pessoa jovem que sempre está procurando ali alguém de referência, né? Para vocês, quem são essas pessoas? Existe uma música, um filme que é norteador para você, que você pensa, ó, você sempre se encontra nesse lugar? Então, de livro, uma autora que eu fui conhecer quando eu cheguei aqui no Marista foi a Carolina Maria de Jesus, né? A história dela é muito linda e eu aprendi e conheci aqui na escola, trazendo já para um âmbito mais atual, né? Tem uma influenciadora que eu acompanho, que é a Bia Ben. Ela é uma mulher negra, periférica, a história de vida dela é muito bonita. Ela foi uma menina que engravidou na adolescência e o marido dela foi assassinado. Então, assim, e ela conta que ela entrou numa depressão muito profunda, ela não via mais, assim, não tinha mais sonhos, né? Mas por conta do filho, ela quis mudar, ela quis falar, não vou ficar aqui chorando, não vai mudar a minha realidade, né? Então ela levantou, começou a gravar conteúdos pra internet, né? Foi aí que ela ficou conhecida. Então, assim, ela me inspira muito, porque eu me identifico com ela. Ela é uma mulher negra, periférica, que apesar das dificuldades da história de vida dela, ela não ficou ali parada. Ela levantou, ela teve força, ela foi, lutou. Hoje ela tem uma história de vida diferente, né? Uma outra realidade. Mas ela não deixou de lado também a história dela, né? Do começo, quando ela começou. Então, assim, me inspira muito. Não só ela, como outras influenciadoras também. E eu acho isso muito bacana, né? O fato de mulheres negras que começou ali do zero, foi difícil, mas não esqueceu da sua realidade e hoje vive uma nova história, né? Então eu acho isso muito bacana. Vendo ela falar assim, eu, tipo, toda vez que se remete a uma mulher negra, vem a imagem da minha mãe na cabeça, né? E desde cedo eu vi minha mãe vendendo coisa na rua, deixando muitas das vezes, que a mulher negra, muitas das vezes, ela deixa de cuidar dos seus para poder cuidar do filho, da patroa ali. E eu me via nesse lugar, né? Saindo para trabalhar, para cuidar de outras pessoas, sempre deixando, porque ela tinha que trazer um sustento para dentro de casa. Isso é muito forte, né? Ela é a sua maior influencer. Porque toda vez que eu vejo uma mulher negra assim do meu lado, vem a minha mãe na cabeça.
E música, assim, você tem algo? Eu gosto muito de Djonga, Racionais, gosto muito de BK, que são letras que falam sobre a nossa realidade dentro da periferia, de assim, direitos que nós precisamos ter, né? E a falta deles também, o que ocasiona isso. Bom, gente, nós temos aqui alguns livros para indicar para vocês, né? Eu, particularmente, eu tenho esses dois do Emicida, que é muito legal para trabalhar a questão racial, que é a Amoras, que ele fez em homenagem à filha dele, a Estela. E foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas, que é muito bom também para criança, né? Nós temos aqui Tornar-se Negro, é uma indicação do psicólogo aqui da escola, do Leandro. Também temos Dispositivo de Racialidade. Esse livro aqui também muito legal, que é o Jesus Negro, né? Então fala desse Jesus periférico que nasceu numa periferia, que foi preso, traz essa humanidade de Jesus, é muito bom. Temos esses aqui da Djamila, né? Que esse aqui, Vicky. Esse aqui é bem famoso, que é o Manual Antirracista. Ele é bem pequenininho, dá para ler super rapidinho. É aquele livro que a gente leva assim na bolsa mesmo, é importante, tá? Esse aqui muito legal também, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, também da Djamila, muito bom. Esse aqui também é indicação do Leandro, Quando Me Descobri Negra. E eu tenho uns também infantil, que é de uma editora, chama Mostarda, que são algumas representatividades negras, então ele é todo lúdico, né? E aí vai falar sobre as histórias. Então aqui eu tenho do Mandela, do Martin Luther King, do Barack Obama e da Rosa Parks, mas tem... quando eu comprei esses daqui, estava bem no início, mas hoje já tem algumas representatividades brasileiras também. É muito legal essa editora. Tortarado, né, do Itamar Vieira. Então, algumas indicações aí que você pode ler em casa para saber mais sobre o assunto, né, que é muito importante. Agora, a gente falando um pouco de escola, de educação, o que vocês acham que ainda falta mudar na educação, falando sobre o tema antirracista? Bom, para mim, dentro da matéria história, o conteúdo, porque muito se fala sobre quando os negros foram escravizados, mas pouco se fala da contribuição que eles tiveram para a história. Então, eu acho necessário e importante trazer os benefícios e a colaboração que nós, pessoas negras, tivemos para a construção, né? Então, eu acho que tem que ser um tema mais abordado. O conteúdo tá mais, né? Isso. A gente até estava conversando antes de iniciar o podcast, né, de um filme, então, uma dica, né? Tem livros e filmes que chama Mulher Rei. Filme maravilhoso, Dani já assistiu, né? A Vitória vai assistir, né, Vou Vicky? assistir. Que é um filme maravilhoso que traz um pouco disso que a Vitória tá falando, mas é um filme de ação, de luta, mulheres guerreiras, é muito bom com a Viola Davis. E você, Denis, o que você mudaria aí? Eu mudaria colocando, tipo, mais pessoas negras, assim, professores negros, como protagonista do ambiente que ele está, né, o ambiente que ele ocupa, para que a gente possa tentar igualar aquilo que foi tirado da gente lá atrás. Uhum. Vale ressaltar aqui que, em algumas partes, as pessoas pobres também foram escravizadas, já que elas eram de pessoas negras, né? E a consequência disso para nós é muito drástica. Voltando a falar do protetor, que às vezes você que mora no bairro periférico, você tem que ter todo dia dinheiro para você comprar um protetor solar, como de onde você vai tirar esse dinheiro? Sim. Então, essa herança que veio da escravidão, ela nos acompanha até hoje, e dentro das escolas, eu acho que precisa falar mais sobre isso. Muito bem. Agora a gente está finalizando o podcast, tá vendo? Foi rapidinho. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os jovens que nos assistem, as famílias. Bom, a minha mensagem vai para todos os jovens negros, mas para as meninas, né? Porque a gente sabe o quanto que é difícil para nós sermos mulheres e negras no país que a gente vive. As portas acabam se fechando também quando se trata dessa questão. Então, não desistam,
Não se esqueçam de onde vocês vêm. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo. E é isso. Nunca desistam do sonho de vocês, não deixe ninguém falar que vocês não são capazes, pelo contrário. Lembre-se de quem vocês são, da história de vocês e que vai dar tudo certo. Eu acho importante também lembrar da história, né? Lembrar de onde você saiu, né? O porquê você está ali, e aí você conseguir seguir em frente com isso. Porque eu acho que quando a gente está tentando progredir e não para entender o porquê algumas coisas são diferentes para fulano e para fulano não, eu acho que em algum momento da sua vida você vai parar e vai se pegar nessa linha de raciocínio. Uhum. Então, acho que quanto mais cedo você fizer isso, melhor. E aí você poder estudar, porque lá nos livros você vai achar essas respostas que você procura. Gente, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. O pessoal que está nos assistindo, acompanhe aqui o nosso canal, curtam, compartilhem com a família, porque é muito importante. A Vicky está terminando agora o 3º ano, né, Vicky? Sim. Tá aqui nos deixando, mas é aquela coisa, né? Ex-aluno sim, ex-marista nunca. Então ela vai estar sempre por aqui com a gente, mas queria muito agradecer, esse assunto é muito importante e cada vez mais a gente precisa abrir esses espaços para o diálogo, viu? Muito obrigada. Então é isso, gente. Siga a nossa página lá no Instagram, Marista Escola Social Irmão Rui, e até o nosso próximo podcast. Tchau! Eu acho que agora tinha que colocar Negro Drama. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu